Dando continuidade, então, pessoal, a essa questão de dependência do tempo de geração, ou seja, os fatores que fazem com que o micro-organismo possa se multiplicar na sua melhor velocidade ou não. Então, nós temos aí temperatura de incubação, natureza, conforme eu falei, aeração, pH e natureza do organismo. Então, se a gente falar sobre isso, temperatura de incubação. Diferentes organismos apresentam seus habitats naturais, diferentes ótimos de temperatura. Então, cada micro-organismo, cada bactéria, tem uma temperatura que nós chamamos de ótima. Ou seja, é a melhor temperatura que aquele micro-organismo tem. Se você oferecer todas as outras melhores condições, é naquela temperatura ideal que ele vai se multiplicar rapidamente, associado a todos os outros fatores que eu falei, nutricionais, pH, um monte de coisa. Então, cada micro-organismo tem um ótimo de temperatura. Mas, cada micro-organismo também tem um intervalo, tá? Intervalo de temperatura, que é o intervalo de crescimento. Então, eles têm um ótimo de temperatura e tem um intervalo. Então, o ótimo é onde ele está na melhor velocidade. Mas no intervalo, ele também se multiplica, mas só que em velocidade mais lenta. Tá? Então, tem micro-organismo que tem, vamos supor assim, Escherichia coli. Lembra que eu falei da Escherichia coli no trato intestinal? Vive no nosso trato intestinal. Temperatura, 36 graus e meio aproximadamente. Mas se eu pegar essa E. coli e procurar nos livros, o ótimo de temperatura dela não é 36,5, é 45. Então, 45 graus, se eu colocar a E. coli a 45 graus e colocar para ela a disponibilidade de todas as outras coisas boas que ela necessita para se multiplicar, ela vai ter um tempo de geração mais rápido, né, que é o indicado no livro. Agora, se eu colocar todas as condições boas, mas eu puser a bactéria a 36 graus e meio, ela vai se multiplicar? Vai. Só que não com uma velocidade tão rápida como se fosse 45. Entenderam? Então, a temperatura, toda bactéria tem uma temperatura ideal, mas ela tem uma faixa de crescimento também. Para menos e para mais. Então, ela tem essa tolerância. Saiu da faixa, nos extremos, pode acontecer duas coisas. Ou ela para de crescer, para de se multiplicar, mas continua viva, ou ela morre. Então, se ela sair da faixa de crescimento, tá? Ou ela para, ou ela vai morrer. Ok? Então, temperatura é um dos fatores. Aqui você tem diferentes grupos de micro-organismos, olha aqui, ó. Tem micro-organismos em que o ótimo de temperatura para ela é em torno de 70, que são as bactérias termofílicas ou termófilas. O ótimo oscila em torno, na melhor taxa de crescimento, em torno de 70. Nas chamadas mesófilas, que é onde abrange a maioria das bactérias que são patogênicas ao homem e transmitidas, por exemplo, por alimentos, a temperatura ótima de crescimento oscila na faixa de 36, que é a temperatura do corpo humano. Né? 36, 37 graus, está aqui, ó. Ok? E que é o ótimo delas. Né? E tem outras bactérias em que o ótimo delas, ó, é em torno de 4 graus e meio, 5 graus, que são as chamadas psicrófilas. Mas se a gente pegar livros da área de microbiologia, como a Tortora, você vai ver que além do nome de psicrófila, mesófila, termófila, tem as extremófilas, tem as mesófilas intermediárias, tem uma faixa de grupos intermediários, de grupos de micro-organismos com diferentes temperaturas. Mas é só para mostrar que existem bactérias que estão adaptadas a diferentes temperaturas. Natureza do meio. É como eu falei, fatores nutricionais. Meios mais complexos, que tem aminoácidos, vitaminas, e tem tudo de nutriente, eles são mais favoráveis para o micro-organismo se multiplicar, porque apresentam ali todos os complementos, macronutrientes, micronutrientes, que são necessários para o micro-organismo crescer. Então, se você dá um meio complexo associado a uma temperatura ideal, aeração ideal, pH ideal, tudo ideal, é lógico que ele vai
se multiplicar rapidamente e o tempo de geração vai ser o menor possível. Então, a concentração desses ingredientes e a presença de todos eles vão contribuir para uma maior velocidade de multiplicação do micro-organismo. A aeração do meio. Se um micro-organismo é aeróbico, se eu não agitar o meio, ele vai ter dificuldade de obter oxigênio. Se ele é aeróbico e eu coloco num ambiente na ausência de oxigênio, eu vou matá-lo. Tem micro-organismo que ele é microaerófilo, ou microaeróbio. Ele precisa de uma taxa de oxigênio bem baixinha. Se eu puser numa quantidade muito grande de oxigênio, eu posso matá-lo ou desacelerar a sua multiplicação. Se eu pego um micro-organismo anaeróbio, ou seja, ele cresce na ausência de oxigênio, porque tem uma rota metabólica fermentativa, e puser na presença, eu posso inutilizar aquele micro-organismo. Agora, se eu pegar um micro-organismo facultativo, então, facultativo significa que ele pode crescer tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Aí, ele pode trabalhar numa velocidade intermediária, e aí a gente tem que ver qual é a origem mais adaptada para ele em termos de velocidade de multiplicação. Então, nós temos aí, desses grupos, nós temos aeróbios, estritos, né, que são aqueles só na presença de oxigênio. Nós temos os anaeróbios estritos também, só crescem na ausência de oxigênio. Os microaeróbios, ou aerófilos, que só crescem numa concentração muito baixa de oxigênio. E os facultativos, que podem crescer tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Aí a gente tem, por exemplo, algumas bactérias aí que estão envolvidas em processos fermentativos, que têm as duas rotas, a de respiração e a de fermentação. Tá bom? Então, essa é uma outra condição de meio. Concentração de íons, ou seja, o pH, é assim, ele não é um fator limitante, mas bactérias normalmente têm uma predileção por um pH próximo da neutralidade, tá? Então, perto de pH 7, tá? Se você deixar ele muito ácido ou muito básico, pode haver restrições. Ah, mas tem bactéria que contamina em ambiente ácido, tem bactéria que contamina em ambiente alcalino. Sim, lembra que eu falei que a diversidade microbiana é muito grande. É claro que a grande maioria, eu estou falando maioria, tem uma predileção por pH próximo de neutro. Mas existem grupos que crescem em pH extremamente ácido. Tem grupos que crescem em pH extremamente básico. Tem outros que permeiam toda essa questão de ácido e base. Mas a grande maioria é o pH neutro. Então, depende do micro-organismo que você está lidando. É claro que uma leitura a respeito dele, ou dependendo do ambiente de onde você está tirando aquele micro-organismo, é que vai dizer muito com relação à adaptação do pH, que ele pode estar mais adaptado. Agora, fechando este tópico relacionado a crescimento de bactérias e recombinação, então a gente vai falar rapidamente sobre recombinação. O que é a recombinação? O nome. Troca de material genético, ok? Aí eu vou interromper, passar para um outro vídeo, que daí a gente vai falar especificamente só de recombinação bacteriana e finalizar mais esse capítulo para vocês, ok, gente?